Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais uma aula de biomatemática nos assinantes do professor Possani e do BioCrio. Vamos falar hoje sobre dinâmica populacional, analisando os aspectos da biologia e da matemática. Vamos considerar uma determinada população, uma população de animais, uma população de vegetais, de micro-organismos. Do ponto de vista biológico, a gente observa sempre, tá, um gráfico de crescimento, tá, onde eu tenho aqui, veja, um número, tá, de indivíduos de uma população em relação ao tempo. Tá? E no caso, o tempo aqui depende da espécie. Você pode ter o tempo em minutos, tempo em semanas, tempo em meses ou até em anos. Então vamos considerar que eu tenho uma determinada população, por exemplo, de capivaras, que vive numa região, por exemplo, do Pantanal. Essa população, ela tem uma capacidade de reprodução muito grande. E essa capacidade de reprodução, vamos por exemplo, eu vou partir desse ponto, onde eu tenho um número de indivíduos, e ela tem aqui um gráfico de crescimento, onde eu tenho aqui uma curva exponencial. Isso aqui representa um potencial, veja bem, que é denominado de potencial biótico da população. É o quanto essa população consegue se reproduzir por unidade de tempo. Entretanto, o que se observa na natureza é que esta população, ela tem um crescimento e esse crescimento vai atingir um determinado ponto, onde ela atinge um determinado equilíbrio, tá? E isso aqui nós damos o nome de capacidade, e essa capacidade é a capacidade logística dessa população. Então nota que existe aqui, ó, uma diferença entre a capacidade, ou seja, o potencial biótico dessa população e a quantidade real de indivíduos que habita aquele local. E a essa área achurada, nós damos o nome simplesmente de resistência, que no caso seria a resistência ambiental. Vamos imaginar o que seria essa resistência ambiental. Esses organismos, eles apresentam um certo número de predadores, animais carnívoros, predadores, como por exemplo a onça pintada, é um animal que se alimenta de capivara, então ela tem que conviver, a população de capivaras tem que conviver com a população de onças. Esses animais, eles alimentam-se, o nome capivara significa comer capim, então ele tem uma capacidade no limite da sua alimentação. São animais que vivem em ambientes de charcos, ambientes aquáticos, e de repente eu tenho um período de estiagem muito grande, então a população que vive junto a essa região vai tender a diminuir. Eu posso ter também aqui uma praga de origem desconhecida, um parasita eventualmente, é sabido que uma bactéria chamada Rickettsia, tá, que causa a chamada febre maculosa, ela tem como seu reservatório natural essas capivaras. Então essa resistência ambiental são uma série de fatores biológicos, fatores externos que vão fazer com que o potencial biótico, tá, não seja atingido. Ou seja, o que eu tenho de verdade é a capacidade limite, que é representada biologicamente pela letra K. Agora, quando, vamos imaginar, tá, eu tenho uma capacidade limite dessa população, tá? Vamos imaginar aqui uma situação, por exemplo, uma queimada muito grande acontece numa região do Pantanal, fazendo com que a alimentação disponível para essa população caia drasticamente, fazendo com que, olha só, num determinado instante, num determinado momento, que eu vou chamar de momento X, tá? Essa capacidade logística, ela passa a ser uma capacidade um pouco menor. Então, a partir desse momento, a capacidade logística vai cair, então a população, tá, vai ter um novo tipo de gráfico, tá, que vai ser analisado matematicamente
com o professor Possani. Quando você analisou, né, nos últimos anos aí a Covid-19, o SARS-CoV-2, nós observamos inicialmente, tá, um grande crescimento, um crescimento exponencial da população de pessoas afetadas, mas o advento do isolamento social, as vacinas, fizeram com que ocorresse uma resistência, aí no caso antrópica, fazendo com que o gráfico da Covid tenha diminuído. Tá? Vamos dar uma olhadinha do ponto de vista matemático, como isso é representado. Professor Possani, vamos dar uma olhadinha? Exatamente. Então agora eu vou mostrar para vocês como que os matemáticos colaboram nesse tipo de estudo com a formulação de fórmulas e modelos que quantificam essas ideias todas. Vamos lá então. Então, deixa eu mostrar para vocês a análise matemática de todas essas ideias que o professor Eduardo acabou de passar. Olha que legal. Inclusive, observe que tem uma coerência até na linguagem, porque os matemáticos e os ecologistas já trabalham juntos há muito tempo. Então, esse crescimento que o Eduardo chamou de exponencial, do potencial biótico, ele vem da primeira análise. A primeira análise é a seguinte: olhando só a característica fisiológica da reprodução, a variação do animal, que eu estou indicando por isso aqui, dN, dt, para quem já estudou cálculo, isso é sim a derivada, tá? Estou trabalhando aqui com a derivada. Para quem não estudou cálculo, pensa que é a variação, a taxa de variação do número de indivíduos. É proporcional ao número de indivíduos. Porque quanto mais indivíduos, mais cruzamentos e, portanto, maior a reprodução. Se a gente olha para isso, e para quem já estudou cálculo, isso é uma equação diferencial, é a derivada do n proporcional ao n, a solução é população inicial, essa que foi indicada aqui, vezes uma função exponencial, que é esse crescimento que o Eduardo chamou de crescimento exponencial. Simplésimo. Observa-se que não é isso que ocorre, porque tem a capacidade logística, tem essa população limite. Então o modelo é melhorado. Conversando com os biólogos, os ecologistas, os matemáticos melhoraram o modelo. Aí o modelo é assim: a taxa de variação do número de indivíduos é proporcional ao número de indivíduos, sim, mas também é proporcional a essa diferença, a capacidade logística menos o número atual. Isso tem o seguinte efeito: quando o n começa a crescer, ao invés de continuar crescendo, o n se aproxima do k e esse número fica pequeno e ele puxa o crescimento para baixo, crescimento medido pela derivada. Isso também é uma equação diferencial, um pouquinho mais complexa que a primeira, mas não é nada do outro mundo. Resolvendo essa equação diferencial, olha que fórmula bem mais complexa, né? A capacidade logística, a população limite. Aqui tem um fator que é a relação entre a capacidade limite, a capacidade logística e a população inicial, menos 1, exponencial de expoente negativo mais 1. Essa fórmula é mais complexa, mas não é difícil de fazer algumas análises. Olha que bonitinhas essas análises. Quando o t vai para infinito, essa exponencial com expoente negativo vai para zero. Então esse termo vai para zero. Fica capacidade logística sobre 1, que é a capacidade logística. Observa que quando a população inicial é menor que a capacidade logística, esse termo aqui é maior que 1, porque K é maior que P0. Então, isso é positivo e essa derivada, né, quando esse cara é menor que esse, a derivada é positiva. Essa função aqui é crescente, como foi desenhado aqui no trecho azul. Se acontecer, ela está crescendo, aquilo que o Eduardo chamou a atenção, um fenômeno qualquer faz com que essa capacidade logística, por exemplo, diminua, porque houve um acidente, e de repente a população inicial é maior que a capacidade, aí esse número aqui é menor que 1 e aqui fica negativo. Se a derivada fica negativa, a função está decrescente, que é esse trecho decrescente. Então, essa fórmula ela mostra esse comportamento e se em algum instante a população estiver para cima, aí ela desce em direção à capacidade logística. Esse modelo ele é muito legal por conta do que também o Eduardo mostrou, que à medida que você interfere, seja um acidente que diminui a capacidade logística porque mexe no meio ambiente, ou
No caso da Covid, que é regido pelas mesmas equações, tudo que depender da interação entre populações é regido pelas mesmas equações, e a transmissão de uma doença infecto-contagiosa também. E o que a gente vê nessas formas? Como a gente interfere, a gente muda a capacidade logística, aí muda o sinal da derivada e a função não fica só crescente ou só decrescente, ela oscila em função das intervenções que ocorrem no ambiente. Muito legal isso, né? Porque todas essas ideias que os biólogos tratam quando eles pensam, né, nessas questões ecológicas, elas têm essa parceria com a matemática, que acha fórmulas para quantificar isso. O legal de ter essas fórmulas é que quando você conhece numericamente K, população, proporcionalidade, você pode ter números expressando essas populações. Bonitinho isso, né? Gostou, Eduardo? Sim, sim. Bastante interessante esse aspecto matemático. A gente não tem esse conhecimento técnico que você tem, mas dá para expressar matematicamente toda essa junção com a biologia aí, e isso vem dando muito certo. Legal? Valeu, até a próxima com mais uma aula de biomatemática com o professor Cossani e a gente aqui no canal do Bioclima. Um abraço.